lugar do comércio que te faz sentir em casa. O cuidado com o atendimento, com os produtos, aquela interação que te conquista, que te faz voltar sempre. Todo dia eu queria melhorar alguma coisa. E ainda mais quando via que tinha cliente que vinha e na semana seguinte vinha de novo. Por trás da excelência, da qualidade, por que não dizer da paixão que encontramos em tantos setores de serviços no Paraná, há muitas histórias de descendentes imigrantes do país da bota. Relatos de famílias que conquistaram espaço no mercado de serviços e produtos ao longo de décadas. Inovação e respeito às origens em receitas de negócios que alimentam a economia do nosso estado. Eu me chamo Irani Antônio Pegoraro. O meu bisavô veio de uma cidade medieval, murada, chamada Citadela. Ele veio com 23 anos, viúvo, com uma filhinha de 2 anos, no porão de um navio, numa viagem de 43 dias. Eu me chamo Rafael Gustavo Comim Lopes, a origem da minha família é do lado materno, né? Ela é de italianos da região do Vêneto. Eu sou Luiz Molossi, já minha família é de origem, a mãe é Lovison, de Mason Vicentino, Vicenza, e a família do pai Molossi é de Casal Maggiore, Cremona, na Lombardia. Meu nome é Pedro Joanir Zonta, eu sou descendente de italiano. Meus 4 avós vieram da região do Vêneto, na Itália, mais precisamente Bassano de Grappa. Principalmente os italianos. Eles procuravam muito o sul do país. Não sei porque se acontecesse alguma coisa do governo mudar de opinião, alguma coisa, eles já estavam na fronteira para ir para outros países. Meu nome é Neuso Morello Rafaim, sou filho de Filomena Maria Morello Rafaim e Olímpio Rafaim, memória. Meu nome é Justina Pederiva Fardo, meu nono veio da Itália, a nona também. São imigrantes daquela época de 1880. Eu me chamo Donato Gulim. A nossa família veio do Vêneto e o Vêneto é bem no norte da Itália. E a região ali, a província, é a província de Schiavão. Trabalhavam na roça, na lavoura, até 1938, quando vieram para Londrina, num caminhão com os 10 filhos. Ninguém sabia fazer nada sem ser lavoura, porque lá na Itália eles já plantavam muito. Plantavam o quê? Para comer e para vender também, né? A nossa família desceu em Paranaguá em 1874. Só que para vir de Paranaguá até Curitiba, naquela época era andando ou a cavalo ou a pé. A nossa família levou 1 ano para vir de Paranaguá até Curitiba. Eles imigraram em 1893 e para o Rio Grande do Sul, né? E de lá nunca saíram. Nós que saímos, a terceira geração que saiu de lá para migrar de novo. O bisavô foi trabalhar na linha de estrada de ferro. Eles vieram da Itália pensando que na América existia fartura, mas naquela época a fartura era de mata. Não encontraram lavoura formada, casas prontas para morar, então eles tinham que começar do zero, desde cortar a árvore, formar suas tábuas e construir sua casinha. E fazer a sua plantação de lavoura para poder colher e ter o que comer. Jaguareíva, essa região toda que nós temos como Campos Gerais no Paraná, tem a sua origem na base do tropeirismo. Com o advento da ferrovia, uma grande leva de imigrantes começaram a chegar em nossas terras, né? Primeiramente alemães para a construção da malha ferroviária e depois, mais tarde, no contexto de processo industrial, outros tantos e na nossa região com maior fervor, os italianos através das indústrias do Conde Francisco Matarazzo. Em 59, a minha família veio para o Paraná, mais precisamente em Corbélia, e a minha mãe sempre foi uma pessoa arrojada, que ela tinha sonhos de crescer. Falou para o meu pai que se você não quiser ir, eu vou para o Paraná. Eu vou junto com as minhas amigas, que eu recebi uma correspondência, que o Paraná é uma região próspera.
Meu pai acabou aceitando e viemos parar em Corbélia. Corbélia porque nós não sabíamos que existia Cascavel, muito menos Foz do Iguaçu. Ele comprou uma pequena padaria lá e começou a tocar a padaria. Nisso começou a Segunda Guerra Mundial. Acabou a farinha, o açúcar, o fermento. Ele teve que fechar a padaria e os filhos foram trabalhar de empregado. Trabalhei também bastante, porque daí meu pai dizia, vocês vão para aula dia de chuva. Para nós duas que éramos as irmãs mais velhas. Dia de sol, inchada nas costas e carpinho parairal. Vim para cá aos 15 anos, para fazer faculdade, e aqui fiz Direito na PUC. E na PUC eu tive contato com o Centro de Cultura Italiana. Eu fui professor por 5 anos de italiano. Aí eu ia na escola até meio-dia e na parte da tarde eu ia durante um período na roça. O outro período ele montou um areal para tirar areia no Iguaçu. Quando vieram para cá, até meu bisavô começou com vinho de laranja ali em Santa Felicidade. Mas daí começaram a plantar uva e começaram a fazer o vinho da uva. Foi a primeira nossa fábrica de vinho, lá em Tranqueira, ali no município de Almirante Tamandaré. E se instalou um grande frigorífico, por consequência do italiano. Daqui saía produto para todo o Brasil, sem dúvida alguma, mas também para a Argentina, para o Uruguai e até mesmo para fora, né, cruzando o Atlântico. Só para você ter ideia, enquanto a cidade tinha lá no início ainda lá seus 3, 4, 5 mil habitantes, com a chegada dele aqui nós saltamos um salto de 12 mil, 13, 14 mil. E em 1946, após o término da Segunda Guerra, ele inaugurou a padaria Londrina, onde é hoje a Pão de Ló. Mandavam pão para toda a região, porque não tinha padaria. Norte do Paraná, que é essa região de Londrina, estavam se formando. Então ele mandava pães para essas pequenas cidades. Era estrada de terra, demorava para chegar. Ele chegou a mandar pão de forma de avião. Teve esse restaurante velho Madaluz, que botou uma placa lá na frente, vendo esse restaurante. Ele tinha apenas 16 lugares. Daí meu marido foi lá, daí na época já era casado, que eu casei com idade, na época, 23 anos, já era velho. Aí meu marido foi lá para ver se dava para fazer um negócio, não dá. Bom, ele saiu daqui e voltou já dono do restaurante. Com a língua me permitiu, e pelo interesse, o contato com a Itália, alguns clientes passaram a ter interesse em investir no Brasil e tal, e aí eu passei a ser o advogado, o procurador, abri empresas. Aí quando eu tinha 13 anos, ele montou uma olaria de tijolos. E aí trabalhava ele, eu e minha irmã. Então nós começávamos às 7 horas da manhã, 11 horas ia almoçar, meio-dia e pouco voltava, trabalhava até 6 horas. Foi assim todo dia, né? Tal. Começamos a construir a casa, nós mandamos fazer os móveis da cozinha e esses móveis não ficavam prontos. Quando nós vimos, a empresa estava quebrando e os móveis estavam pela metade. Aí o Ambrósio fez a proposta lá para terminar lá na nossa construção mesmo, né? Aí eles montaram uma fábrica de móveis. Aqui, ó, é a Avenida Irmãs da Rocha. Essa rua de cá não tinha. A João Galberto terminava aqui na igreja. A nossa família veio para cá, para essa região aqui. Se instalaram ali e a primeira coisa que fizeram aí foi um armazém de secos e molhados, que chamavam. Foi o primeiro armazém que saiu aqui. É muito interessante porque o Matarazzo é a primeira indústria da nossa região a empregar mulheres, veja que interessante. Inclusive meninas, que já com 16 anos já trabalhavam. Podia-se à época, né? Para trabalhar literalmente assalariada numa indústria, a Matarazzo foi a primeira a abrir as suas portas. A minha mãe acabou acatando a ideia do meu pai e nós abrimos uma churrascaria aqui em Foz do Iguaçu em 1960. E fui morar lá no velho Madaluz. Lá na parte de cima só tinha um quarto para mim
E uma outra salinha que eu botei minhas coisas que eu tinha nessa casa de cá. E dei um quarto para as moças que trabalhavam lá dormir. Porque todas elas moravam ali na estrada do Cerne. Daí não podiam ir embora todo dia, sabe? A grande oportunidade da minha vida foi quando eu tinha 16 anos. Meu irmão tinha um abatedouro de suíno e fábrica de banha e linguiça, tinha comprado. Convidou eu e meu pai para trabalhar com ele. Se trabalhava mais do que antes, mas pelo menos aparecia. Tinha condições de se alimentar melhor, de poder comprar uma roupa melhor. Em 1990, aí ele começou com plástico, né? O desenvolvimento da cor do plástico. A primeira empresa deste ramo aqui no Paraná. E foi assim a única por uns 10 anos, né? Depois vieram outras. A Telefônica, quando apareceu no Paraná, aqui em Curitiba, ela, na região aqui, ela instalou o telefone no nosso armazém. O telefone era 444. Mas era assim, você ligava para a Telefônica, a telefonista atendia lá, você dizia com quem que você queria falar e assim por diante. Não tinha estrada que chegasse até Curitiba, era tudo picada. E então era muito difícil trazer do Brasil os gêneros alimentícios. Vinha daqui de Porto Iguaçu, Argentina. Na base do frigorífico, da construção, existia a câmara fria. Lembramos que não existia o contexto de geladeira nesse período, são os anos 20, anos 30, né? E aí essa câmara fria havia para a conservação dos produtos, né? Quem era tropical, era nosso, não conseguia, ficava doente, era muito comum. O que o Matarazzo faz? Para a câmara fria, vamos pôr imigrantes europeus, porque são acostumados com um frio mais intenso. Não existia plano de saúde, mas médico a gente não pagava. Porque trocava com uma consulta médica, até cirurgias. Eles eram muito amigos. Daí os 3 filhos meus mais velhos, com 3 anos e 4 meses, tinham nascido já os 3. Então até era da risada, né? Eu tinha um filho no colo, um na barriga, e com essa mão aqui, eu ainda tirava a polenta que elas punham numa frigideira grande em cima do fogão de lenha. Hoje, graças a Deus, né, e ao mercado, né, ao interesse das pessoas, a gente está com um escritório que tem vários clientes italianos. Então é o exercício da profissão com prazer dentro da tua origem. Quando foi no mês de setembro de 73, chegou o fiscal federal. Fizeram uma visita no nosso abatedouro e falaram para nós que o nosso abatedouro não se enquadrava. Nós não tínhamos capacidade financeira para nós atender a exigência da fiscalização federal. Aí resolvemos parar em 31 de dezembro, foi os últimos abates. Então ele vendeu essa fábrica de móveis e vendeu para uma pessoa que não pagou, né? Então nós ficamos com as dívidas e tal, né? Então foi assim uma rasteira bem grande. Mas enfim, né? Trabalhando só com o plástico, as empresas de plástico começaram a, digamos assim, a confiar mais, né? Depois do outro lado do armazém, na outra esquina, nós instalamos um posto de gasolina. Eu era estudante, eu ajudava como cobrador de ônibus, que meu pai, na época, tinha uma empresa que fazia o transporte de pessoas da cidade para a Ponte da Amizade. Quando dava meio-dia, nós tínhamos que ir para a churrascaria. Então tinha que sair do ônibus, se trocar de roupa, de camisa, principalmente, e ir para o salão ajudar a servir os almoços. Aí 1h30 da tarde, nós já entrávamos nos ônibus, ficava até às 18 horas. Eu estudei num colégio, num dos melhores colégios aqui de Londrina, Colégio Londrinense, atualmente Instituto Filadélfia. E ele tinha internato. Meu pai entregava pão no internato. Daí nesse aí era somado os pães do ano inteiro e as mensalidades minha e dos meus primos. E daí fazia a troca. Todo dia eu queria melhorar alguma coisa. E ainda mais quando via que tinha cliente que vinha e na semana seguinte vinha de novo. Daí eu já chamei meus 2 irmãos e digo, olha gente, nós temos que aumentar esse salão aí porque
Os clientes estão indo e vindo, sinal que eles estão gostando da comida, do ambiente, sei lá o quê. E daí nós começamos a fazer a primeira reforma. Eu já casado, com 2 filhos, precisava de renda. E comprei um caminhão, comecei a transportar areia. Comprava no areal e vendia nas obras. Praticamente pelo mesmo preço, não ganhava nem para gasolina. Foi quando, em março, fiquei sabendo que estava à venda um supermercado aqui no Pinheirinho, que queria 85 mil cruzeiros pelas instalação e uma Kombi. O frigorífico não está dando mais, porque o óleo de cozinha já estava dominando, a banha estava saindo de cena, óleo que ele mesmo cria, né? Então vamos fazer a troca. E acaba optando, à época parece quase que mudar da água para o vinho, transformar tudo aqui em uma indústria de fiação, principalmente, e a produção de algodão que ele tinha também, né? Acaba unindo o útil ao agradável. E aí, em 2009, então, nós vendemos a nossa fábrica para os filhos. Agora, em janeiro, esta empresa completou 35 anos. 3 décadas e meia da empresa que o Ambrósio começou. Tinha uma empresa de ônibus que fazia essa nossa região aqui, e até lá na linha do trem, lá em cima, que é a Colônia Argelina, que chamava. Aí eles procuraram meu pai, ele procurou e disse, olha, nós estamos querendo vender, nos desfazer aí da empresa e tal. Será que vocês não gostariam de comprar? Aí meu pai chegou e disse, tudo bem, eu tenho de falar com meus irmãos. Eles compraram a empresa, que depois veio fazer parte de todo o grupo, e aí a empresa começou a se desenvolver. Não adianta vir um vendedor dizer, eu te faço R$2 mais barato o quilo. Não adianta ele vir, porque eu já sei que amanhã ou depois já muda tudo. Então, produto sempre de primeira qualidade. A entrega tem que ser feita quase que todos os dias. Eu pagava o estoque à vista e as instalações e a Kombi em 10 vezes. E ele aceitou. Foi quando? Foi 13 de março de 1974, 51 anos atrás. Isso era uma quarta-feira. Já combinamos que no domingo nós fazíamos o balanço e a partir de segunda-feira era por minha conta. E de repente, um supermercado para mim cuidar. Nós tivemos 3 rasteiras significativas na nossa vida. Eu lembro que a gente rezava muito, né? E que a gente pedia muito para Deus, saúde e trabalho. E Deus foi generoso. Então, eu fiz um propósito. Em 90 dias, essa loja vai estar dentro da minha cabeça. Mas não demorou 90 dias, não. A necessidade foi tão grande que logo eu já fiquei entendendo como é que funcionava o supermercado. Então, como eu não entendia de linha, de produto, eu abria às 7 horas da manhã e fechava às 8 da noite. E, ligeirinho, eu saía e ia ver os concorrentes. Quando o Ney Braga foi prefeito de Curitiba, chamou todos os empresários e disse o seguinte, olha, nós vamos dividir as empresas em áreas de atendimento. Com o tempo também foi adquirido, porque outros empresários foram desistindo do negócio e nós fomos comprando empresas em todos os lugares de Curitiba e fora de Curitiba também. Ponta Grossa, Cascavel. Faz 64 anos que eu estou aqui. Eu fui engraxate, eu fui picolezeiro, eu fui tintureiro. Eu ia procurar pessoas que estavam em hotéis hospedados, roupa para minha mãe lavar. Teve momentos que nós tivemos muita dificuldade, né? Meu pai vendeu uma churrascaria para um tio e achou que nós estávamos ricos. Quando ele viu, ele não tinha mais dinheiro, aí nós reiniciamos de novo. Foi minha mãe que incentivou meu pai a abrir novamente uma churrascaria, entendeu? Então, nós passamos por muitos altos e baixos, né? Tivemos algumas decepções na vida, mas a insistência e a perseverança, ela nunca deixou de estar no nosso meio. O Matarazzo, ele é um homem que atinge do seu potencial aí uma gama muito grande de indústrias no nível de Brasil, de tudo que você possa imaginar de produção. É a boa velha expressão que eles usavam, né? Vamos fazer a América. Tá nesse contexto aí. Então, havia-se esse chamariz para lá também. Opa, tá empregando, o Brasil tá indo bem, temos o Conde lá, é patrício nosso, vamos tentar a sorte, como o próprio Matarazzo tentou um dia, outros vieram à sua sombra.
Hoje eu não trabalho mais muito. Mas eu vou lá todo santo dia. Quando eles veem que eu chego pegando a colher já para experimentar, experimentar se o risoto tá bom, se o molho tá bom, eu vou experimentando tudo, depois eu desço a escada e vou lá embaixo na fábrica daí, na fábrica de massa. Eu digo para as pessoas, né, não desistam do seu sonho, mesmo que alguém duvide. Por que eu não acreditei? E tá aqui. Eu não tinha telefone, então eu ia num depósito da Frimeza, que era do outro lado da rua, e eles me cediam o telefone do meio-dia, 1h30, que era o horário do almoço deles, para mim fazer minhas ligações. E eu ligava para os fornecedores daqueles produtos e comprava e colocava na loja e os clientes gostavam, porque eram coisas diferentes que eu estava colocando na loja. No mês de março, essa loja vendeu 135 mil cruzeiros. Em junho, vendeu 290, mais que dobrou em 90 dias. Você tem que também prestar atenção que a vida, ela dá oportunidade para as pessoas, né? Só que você precisa estar atento, você tem que estar conectado. Daí você vendo isso, você acaba aproveitando. Para a nossa família italiana, o trabalho sempre foi o fundamento da existência. Não interessava o tipo de trabalho que ele ia fazer. Ele tinha de trabalhar ali, fazer alguma coisa, inclusive que rendesse algum dinheiro, alguma riqueza para ele poder viver. Que isso que é importante. A pessoa tem de aprender a trabalhar, a receber para manter a sua família. Então, as coisas deu tão certo que, graças a Deus, consegui chegar até aqui, né? 51 anos se passaram e hoje estamos com várias lojas, mais de 13 mil colaboradores. Muita gente é filho, né, dessa origem aí. O pai, o avô, alguém trabalhou lá, puxa, né? E conseguiu manter, muitas famílias foram mantidas com o salário de empregado do Matarazzo. Foi muitos anos sofridos e eu sempre digo para os meus filhos, né, que eles muitas vezes falam, pai, mas isso aqui não é assim, isso aqui não é assim, entendeu? Mas eles viram as pingas que eu tomei. Agora, os tombos que eu levei, eles não viram. E estamos aí na luta, continuando desde o início, com o mesmo propósito de poder crescer, gerar emprego, gerar renda e atender as pessoas. Eu sempre digo, honestidade, trabalho e persistência. História de muito trabalho para construir uma nova vida no Paraná, imigrantes e descendentes conquistaram espaço no mercado de serviços, prosperaram, mas sem perder de vista tradições, especialmente quando se fala em comida. No próximo episódio, vamos falar de um assunto sagrado para os Fratelli, a gastronomia. Mais do que comida, um dos pilares da cultura italiana, que nutre a alma e a identidade desse povo.